Bem, abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. Hoje nós vamos conversar sobre Jesus, o Filho de Deus. A forma como Jesus Cristo ele se apresenta nesse texto. E nós vamos ver que este título que foi dado a Cristo Jesus, o Filho de Deus, é um título que remete à sua divindade. Assim como nós falamos lá no capítulo 1, quando apresentou Jesus como Filho unigênito de Deus, também é um título da sua divindade. A palavra ali significa único gerado, mas nós vimos que é o único eternamente gerado. Com isso, nós eliminamos o que alguns grupos querem apresentar ali como que Cristo sendo uma criatura. Cristo foi criado por Deus, então Jesus não é, portanto não é Deus, não é? Mas nós vimos ali que no contexto fala da eternidade do Verbo, no contexto fala da presença do Verbo com Deus Pai na criação. Nós vimos ali no contexto o próprio Verbo sendo o agente da criação. Então nós vimos que o título, o unigênito Filho de Deus, remete aí à divindade de Cristo. Depois nós caminhamos pelos capítulos 3, 4 e agora no capítulo 5, vendo ali alguns milagres realizados por Cristo. E esses milagres, eles são em forma de sinais para apresentar quem Jesus Cristo de fato é. Depois nós vimos uma outra expressão muito usada, que é o enviado de Deus, Jesus ele foi enviado pelo Pai, o Messias tão aguardado, enviado por Deus para vir a este mundo. Aqui no capítulo 5, ele continua falando que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Só que agora ele vai apresentar um elemento novo, daquilo que ele já estava descrevendo até aqui, que é o fato de Jesus ser agora diretamente chamado como um Filho de Deus. Não é? Ele fala de forma bem explícita, de que ele é o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, ele também é divino, ele é Deus. Mas vamos lá. Capítulo 5, são 47 versículos, vai ser uma leitura rápida. Diz assim o texto: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Agora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto se via que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Até aqui por enquanto. Como nós falamos, os milagres são sinais de quem Jesus Cristo de fato é. E daqui a pouco Jesus Cristo vai falar que esses sinais testemunham acerca dele próprio. Quando nós lemos aqui os relatos dos milagres de Cristo, nós temos que lê-los de forma literal. Esses milagres de fato aconteceram. Jesus Cristo realizou esses milagres. Nós não podemos tirar os milagres das Escrituras e querer ainda assim
afirmar a divindade de Cristo. Os milagres estão aqui para isso estão esses milagres aqui. E nós não podemos olhar para os milagres e dar para os milagres um outro sentido, não é? Quando nós temos a interpretação e a leitura das Escrituras, nós temos uma leitura literal e uma outra leitura que chamam de leitura espiritual ou figurada. Não, esse texto é para ser lido de forma literal. De fato havia festa em Israel, de fato havia um tanque chamado Betesda, com 5 portas, 5 alpendres. De fato havia ali uma crença de que uma vez por ano um anjo descia no meio dessas festas e agitava a água, e o primeiro que entrasse na água saía curado. Havia essa crença. De fato havia um homem ali que 38 anos sofria com a paralisia, e ele de fato se encontrou com Cristo e Cristo o curou. Pronto, acabou aqui. É isso que o texto relata, e é isso que nós cremos, da forma como o texto fala, porque o relato do milagre tem um propósito, não é? Nós não vamos tentar pegar cada detalhe do milagre e tentar aplicar a uma área da nossa vida. Nós não vamos fazer isso, como muitos fazem, por exemplo, do primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Água e vinho, Canaã. Qual foi o segundo milagre? Qual foi o segundo milagre? A cura do filho de um nobre. Final do capítulo 4 aqui. Final do capítulo 4, o Senhor cura o filho do nobre. E agora o terceiro milagre, a cura aqui daquele paralítico ali no tanque de Betesda, não é? Então esses milagres aconteceram. No primeiro milagre, que é o milagre lá da transformação da água em vinho, lembra lá que quando o mestre Sala, ele recebe o vinho, ele diz para Jesus, né? Ou diz para o noivo, né? As pessoas normalmente primeiro servem o vinho bom, e depois que a pessoa está já enxugou tudo, né? A manguaçada lá, aí dá o vinho ruim, porque depois você nem percebe. Aí alguém vai dizer, né? E é bonito isso. Olha, a vida com Jesus é melhor a cada dia. Maravilhoso. Falou alguma coisa errada? Não. Mas o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que houve uma festa, Jesus estava lá com Maria e os seus discípulos, e ele transformou a água em vinho. Ponto. Por quê? Porque o mais importante na explicação, para entendermos, né? O milagre é importante, mas os milagres, eles normalmente introduzem o assunto que vem a seguir. É o que aconteceu aqui. Nós não vamos agora, o milagre aconteceu, amém? Todos creem que o milagre aconteceu? Muito bem. Agora aqui nós fechamos o milagre e vamos para o que vem depois. O que vem depois, ele é explicado, e a base daquilo que foi explicado agora é o milagre. Tudo que Jesus vai falar agora, por que tem valor? Por que o que Jesus falou agora, vai falar agora, é verdadeiro? Como é que nós podemos saber que é verdadeiro? Por conta do milagre que ele realizou. Tá bom? Então vamos lá. Então essa forma como nós tratamos os milagres na Escritura Sagrada, não é? Milagres acontecem, não é? A gente que quer explicar milagres. Milagres, nem todos os milagres são explicados. Milagre existe para crermos. E o primeiro milagre lá mostrou que os discípulos creram em Jesus. Muito bem, então Jesus agora diz para aquele paralítico, versículo 8, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda, não é? Essa foi a ordem de Jesus. E o que aconteceu com aquele homem? Verso 9: logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Agora começa o problema. Agora a porca torce o rabo. Começou aqui.
Eles não estavam preocupados com aquele homem que há 38 anos sofria, não é? Eles não estavam preocupados ali se aquele homem foi curado, mas eles estavam preocupados se aquele homem estava carregando a sua maca, a sua cama, no dia de sábado. Aí verso 10 vai dizer aqui começa a tensão entre Jesus e os judeus. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, àquele que havia sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Aquele homem sabia que não poderia levar o seu leito no sábado? Ele sabia. Por que ele fez isso? Porque ele viu o milagre. Se essa pessoa, se esse homem, que eu não sei quem é, se ele tem o poder de me curar, então ele tem a autoridade para que mande eu andar, mesmo sendo no dia de sábado, não é? Então essa aqui é uma leitura daquele homem. Ele viu aqui, eu estou há 38 anos querendo ser curado, não tem ninguém que me ajude, eu estou depositando a minha fé em uma crença, em um suposto anjo que uma vez por ano desce, não tem ninguém para me ajudar, muito pelo contrário, quando agita as águas, alguém pula na minha frente. Ele estava ali cercado por várias pessoas também com problemas. Eles estavam cercados por outras pessoas que não tinham problema, mas estavam ali para ajudar alguém a entrar no tanque. Estavam cercados pelos judeus, não é? Era um dia de festa aqui, provavelmente não era Páscoa. Nessa festa, neste caso aqui, uma das outras festas celebradas pelo judeu. Então ele estava, o contexto que ele vivia, não é? Era um contexto totalmente religioso, mas era um contexto religioso sem Cristo. Se nós excluirmos Cristo da nossa religiosidade, a nossa religiosidade perde todo sentido, não é? Então aqui ele vai até ali, então os judeus dizem para ele, olha, não é lícito que você tome o seu leito, mas ele fala, eu estou fazendo isso porque aquele que me curou, ele disse, toma o teu leito e anda. E ele vai dizer aqui, Jesus curou e não deu para ele mais nenhuma explicação. Verso 13 vai dizer, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. E aqui é interessante nós vermos aqui que Jesus falou para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha nenhuma informação acerca de Cristo. Jesus não exigiu dele fé para que pudesse ser curado. Jesus simplesmente curou. Isso aconteceu ali com aquele homem. Por isso que eu falo que algumas coisas que acontecem no texto, entendemos que foi para aquele momento com aquela pessoa, e que nós não podemos pegar esse texto aqui e dizer para você, olha, o Senhor vai te curar independentemente da sua fé. Nós não podemos dizer isso. E também não podemos dizer o contrário, não é? Olha, fique tranquilo que mesmo que você não tenha fé, Deus vai fazer a obra dele, e isso não requer de nós nenhum tipo de fé, não é? Então aqui é uma experiência daquele homem. Nós não podemos pegar as experiências bíblicas e também as nossas próprias experiências e querer reproduzir na vida de outras pessoas, não é? A experiência ela é particular, ela é individual. Lembra quando nós falamos sobre o consolo de Deus? Quando nós falamos sobre o consolo de Deus, para que possamos consolar todas as pessoas, em quaisquer que sejam as circunstâncias que elas estejam passando, nós consolamos entendendo o agir de Deus. Eu não preciso passar por todas as experiências da vida para me tornar um bom consolador de todas as circunstâncias. Não, nós consolamos as pessoas de
dizendo para as pessoas o modo como Deus age, que é retratado na sua Escritura. Então aqui nós temos que observar a ação de Cristo, e não a ação do homem, do que fora curado, porque o personagem principal aqui é Jesus. Isso aí nos leva a imaginar que tipo de autoridade Jesus tinha quando ele se dirigia para alguém. Exatamente. É uma coisa que não dá para você dizer, não dá autoridade para a pessoa sentir uma confiança que não sabe nem de onde vinha aquilo. Exatamente. Mas ele se sentia compelido, olha, eu vou levantar e vou andar. Isso mesmo. Eu não sei se isso inclui uma fé inconsciente, não sei, mas a autoridade de Jesus ali. Exatamente. Esse é o nosso foco, é olhar para a autoridade de Cristo, olhar para a palavra que foi dita aqui pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Os outros elementos aqui estão presentes no texto, mas o objetivo aqui de João, em todo o seu evangelho, é apresentar quem é Jesus. Esse é o objetivo, não é? E cada um teve uma experiência diferente com Cristo, não é? Nós também tivemos a nossa experiência diferente, nós também nos encontramos com Cristo em uma determinada maneira e forma, não é? Como eu falei para os irmãos, quando eu me encontrei com Jesus, eu tinha 7 anos, pequenininho, magrinho, não é? Bonitinho. Depois o tempo foi passando, né? Então, aí vai judiando, não é? E foi ali, jogando futebol, achei ali o crucifixo, levei para minha mãe, agora eu tenho Jesus. Ela falou, não, Jesus ele entra no seu coração com fé. Todo menino de 7 anos vai jogar bola em um campinho, a bola vai cair no meio do mato, ele vai entrar no mato, vai achar um crucifixo, pega o crucifixo, corre para falar com a sua mãe, e a sua mãe explica o evangelho. Toda criança de 7 anos vai se converter assim? Não, por isso que eu falo, a minha experiência é minha experiência, e a sua experiência é a sua experiência. Nós não podemos querer reproduzir experiências individuais como um modelo, um padrão agora a ser seguido e a ser aplicado para todas as pessoas. Não, cada um tem a sua experiência, a multiforme graça e sabedoria de Deus, não é? Não tem uma forma única. Mas o irmão Gabriel é esse mesmo, irmão Gabriel, é a autoridade de Cristo que tem que ser evidenciada aqui nesse texto. Então a tensão começa aqui, a tensão começou agora. Aquele homem foi pego no dia do sábado carregando o seu leito. Ele foi questionado, por que você está carregando o seu leito? Ele diz, aquele homem que me curou. Ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. Mas ninguém sabia quem era. Aí chegamos no versículo 14, diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então ele teve encontro com Cristo agora, depois daquele momento. Jesus agora fala para ele, olha, como é a mensagem desde o início, né? O reino de Deus, ele foi apresentado de que forma? Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino de Deus. E aqui Jesus vem e diz para ele, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque pior do que uma paralisia física é a pessoa ser condenada por toda a eternidade a passar longe do Senhor. E lembre-se que conversão precisa de 2 elementos. Quais são os 2 elementos da conversão? Arrependimento e fé. Exatamente. Arrependimento e fé é o que é necessário para a conversão. Por isso Jesus diz essas palavras àquele homem. Agora o que acontece? Foi revelado. Quem é que curou? Foi Jesus. Aqueles judeus já estavam de olho em Cristo, não é? Agora vamos falar mais uma vez. Esse Jesus lá de Nazaré vem até aqui no momento da nossa festa, cura o homem e manda esse homem andar. Aí eles então vão falar com Cristo, não é? E o verso 16 fala, por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado.
Então o grande problema aqui era o sábado. Esse era o problema. Só que é interessante que eles vão falar com Jesus, e Jesus piora um pouco mais a situação. A coisa vai ficar um pouco mais tensa entre Jesus e os judeus. Olha só, verso 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora ele vai chamar Deus de Pai. Agora aqui a coisa fica pior, porque eles entenderam o que Jesus está querendo dizer por chamar Deus de Pai. Diferente do que é comum nós falarmos que Deus é Pai de todos, né? Deus é Pai de todos. Mas em João, capítulo 1, vai dizer que Deus é Pai de quem? De todo aquele que receber a Jesus, todo aquele que crer a Jesus. Esses se tornam filhos de Deus, não é? Aos que creem em Cristo. Então quando Jesus fala isso aqui, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, por esta palavra, verso 18, por isso, pois, os judeus ainda mais, já queriam matá-lo, né? Agora ainda mais, eu tenho mais um motivo, tenho mais uma razão, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Quando Jesus está dizendo Deus é o meu Pai, o que Jesus está fazendo? Fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Se ele se faz igual a Deus, Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. E nós vamos ver a partir do capítulo 6 essa introdução desta expressão eu sou. A mesma forma como Deus se apresenta para Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo. Senhor, o Senhor está me mandando para o Egito, mas vou perguntar quem é o Senhor, qual é o seu nome? Ele vai dizer eu sou. Sim, irmão José. E essas palavras aí, ao olho deles, é considerado como blasfêmia, né? Exato, isso mesmo. Por que é considerado uma blasfêmia? Se igualando ao próprio Deus. Se igualando ao próprio Deus. E por que Jesus se igualar ao próprio Deus era uma blasfêmia para eles? Deus é único. Deus é único, exatamente. Eles não entendiam e não compreendiam a questão da Trindade, que é uma questão que é difícil até hoje para nós. Ninguém consegue explicar a Trindade. Nós vemos um relato na palavra de Deus, apresenta Deus Pai como Deus único, apresenta Deus Filho como Deus, ele mesmo aqui está dizendo, e depois vai apresentar o Espírito Santo como Deus. É a polêmica dos testemunhos de Jeová. Isso, não é? Agora, nós não conseguimos explicar, mas como está claro na palavra de Deus, humildemente nós aceitamos. E essa palavra Trindade também não aparece na Bíblia, ela foi adotada depois para dar o nome a essa doutrina, não é, sobre a Trindade. E muitas maneiras foram aí procuradas para explicar, não é, explicar a respeito da Trindade. Acho que a mais simples, né, e a mais comum é falar dos 3 estágios da água, né? Fala, a água tem uma fórmula química. Cadê a minha? Me ajuda aí. Qual que é a fórmula química da água? Brincadeira, viu? Perguntar para ela qual que é a fórmula química da água. Qual que é a fórmula química da água? Então você vai falar, é o H2O. Só que a água ela pode se apresentar em 3 formas: seu estado sólido, líquido e gasoso. Alguém apresenta isso. Aí alguém também, uma vez eu ouvi, isso uma vez só também, e eu tive que dar risada. Ele falou, foi explicar a Trindade como se fosse o ovo, não é? O ovo também ele pode ser apresentado em 3 formas. Eu falei, meu Deus do céu. Só que apresentar a Trindade usando a fórmula química da água não explica, porque você tem uma essência
em 3 formas. E muitas vezes nós falamos que é o único Deus que se apresenta de 3 maneiras. Em primeiro momento ele se apresenta como Deus Pai, em segundo momento ele se apresenta como Deus Filho, e no terceiro momento ele se apresenta como Deus Espírito. Por muito tempo nós ensinamos isso, só que depois, examinando as Escrituras, fala, não é um Deus que se apresenta em 3 formas, porque a Bíblia apresenta 3 pessoas distintas, os 3 são um. Essa é a hora em que a nossa mente, não é? ela parece que entra em parafuso, não é? Exato, porque nós vemos na Bíblia que Deus Pai não é Deus Filho, e não é Deus Espírito. Nós vemos que Deus Filho não é Deus Pai, mas também não é Deus Espírito. E nós vemos que Deus Espírito não é Deus Pai e também não é Deus Filho. Mas a palavra de Deus apresenta essas 3 pessoas distintas, sendo um único Deus. Agora vai explicar, né? Agora você aí, foi brincadeira ali, né? Calma, pode falar. Eu ia ficar confusa se eu fosse na época. Isso. Porque não podia fazer perguntar. Aí aparece um cara que todo mundo perguntar. E falando da divindade, sobre das escrituras falando da divindade. Eu ia ficar confusa também. Tem alguma coisa das escrituras que ia me fazer não ficar confusa? Tem. Vai chegar lá no final. Uma boa pergunta que eu vou responder só no final. Tá bom? Vamos lá. Então ele chega aqui e Jesus fala: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Com isso Jesus estava se fazendo igual ao Pai. Vamos ver as implicações agora. As implicações desta expressão de Jesus: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si só, ou por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Eles tinham acusado Jesus: você deve ser morto, porque você está se igualando ao Pai. Jesus vem e confirma: eu estou me igualando ao Pai? Sim, porque aquilo que eu faço porque eu vi o meu Pai fazendo, e eu faço igualmente, eu faço também. Então aqui nós vemos a primeira implicação, não é? As obras do Pai são as obras do Filho. O que o Pai é capaz de fazer, o Filho também é capaz de fazer. E o Filho faz porque ele viu o Pai fazer. E quando foi que o Filho viu o Pai fazer? Capítulo 1, verso 1. O verbo estava com Deus. Exatamente, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus agora está dizendo para ele: olha, eu estou dizendo porque eu sou igual ao Pai. Eu sou igual ao Pai. Começa aí o problema. Depois, verso 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então Jesus está dizendo: olha, o Pai já mostrou e eu já fiz, só que eu ainda vou fazer coisas maiores. Provavelmente, que coisa maior é essa que o Filho está falando aqui? Sua ressurreição, exatamente. Porque nos capítulos anteriores ele falou, já apontou para um grande sinal. Todos os milagres são sinais da sua divindade, mas o maior sinal da sua divindade é a sua ressurreição. E ele vai dizer aqui, não só dele, mas de todos, né? Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, não é? Aí no capítulo 1 vai dizer, não é, que o verbo ele é a luz, não é? É a luz, e a luz é quem dá vida aos homens, não é? Então aqui, e na cabeça do judeu é isso: o único doador de vida é Deus, e Jesus está dizendo aqui que ele também tem o poder de
vivificar a quem Ele quer. Não é? E nós vamos chegar, se Deus permitir, no capítulo 11. O que acontece no capítulo 11 de João? Isso, muito bem lembrado, a ressurreição de Lázaro. Ali fica mais claro, então, para eles ali quem Jesus Cristo de fato é. E aí o versículo 22, ele vai dizer: e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então o Senhor deu uma obra aqui específica para o Filho. O Pai a ninguém julga, e o Pai deu todo juízo. Aí agora nós vamos entender quem são os salvos e quem são os condenados. Quem Jesus aqui como juiz vai determinar inocente e quem Jesus vai determinar culpado. Isso é só Deus. Aquilo que os judeus faziam, determinar quem era culpado e quem era inocente, essa responsabilidade, essa prerrogativa não é do judeu, essa prerrogativa não é da religião, essa prerrogativa é de Deus, é de Jesus agora. Deus Filho é quem vai determinar quem é culpado e quem é inocente, não é? E tem muitos grupos hoje que querem ser eles, né, o fiel da balança para determinar quem está condenado e quem está inocentado, quem é salvo e quem é condenado. Nós não temos condições de fazer isso. A Bíblia fala como que Deus faz, mas é Deus que faz, não somos nós. Ele então vem e diz, além desse juízo que ele vai explicar daqui a pouco, ele vem e diz sobre a honra, verso 23, outra prerrogativa de Jesus ser o Filho de Deus, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mais uma vez Jesus dando aqui uma atenção maior a esta conversa. A mesma honra que o Pai é devido ao Pai, e eles sabiam disso, Deus precisa ser honrado. Agora Jesus está falando, a mesma honra devida ao Pai é a honra devida ao Filho, não é? Nós estamos percebendo a atenção e a importância da nossa doutrina, da nossa teologia, esse capítulo 5 do Evangelho, não é? Acerca da nossa cristologia. Esse capítulo aqui é muito, muito importante, não é? Então a mesma honra ao Pai é honra ao Filho. E aqui agora o versículo 24, que é o versículo que a gente usa muito no evangelismo, não é? Quem nunca usou no evangelismo esse texto aqui, não é? Provavelmente falhou, né? Nós usamos João 3,16, mas depois a gente pode usar João 5,24. Vai dizer assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Com Cristo, esse é o julgamento, é necessário que creia. Qual é a situação de todos os homens? Estão condenados e mortos pelo pecado. Essa é a condição de todo homem. Nós já nascemos assim, condenados e mortos. Mas quem crê em Cristo, não é? A palavra diz aqui, condenação é riscado. Agora passa para não entrará em juízo. Tira a condenação, não entrará em juízo. E tira a morte, entra a vida. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Obrigado, irmão. Então aqui Jesus fala, esse é o julgamento, que ele veio, quem receber a Cristo, quem crê em Cristo, né? E essa é uma das palavras mais importantes e mais repetidas no Evangelho, que é a palavra crer. Ela vem de várias formas aqui, a palavra crer. Então, nós já estamos condenados, mas se crermos em Cristo, nós não entraremos em condenação, mas passaremos da morte para a vida. Esse é o juízo, este é a condenação ou a salvação. Crer ou não crer, não é? Aí verso 26: porque como o Pai tem vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Olha o Pai repartindo com o Filho todas as suas prerrogativas divinas. O que Deus faz, o Filho faz. O que Deus é, o Filho é. A glória do Pai é a glória do Filho. A honra do Pai é a honra do Filho. E ele fala, verso 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por isso que lá fala que Jesus veio para ser o Salvador, porque aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, esses que ouvirem viverão, não é? Ele fala, em verdade vos digo. E ele fala agora que é interessante nós vermos aqui, quando ele fala, em verdade vos digo, que vem agora, vem a hora, e agora é. Em contraste com o que aconteceu lá no milagre de Caná da Galileia. Quando Maria vai falar para Jesus, acabou o vinho, e Jesus fala para Maria, mulher, ainda não chegou a minha hora, agora chegou a hora de Cristo. Por que chegou a hora de Cristo? Lembra que nós falamos? Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos aqui o ministério de Cristo, quase 3 anos do ministério de Cristo. Do capítulo 12 até o capítulo 21 é a última semana da vida de Cristo. Então todos esses elementos que nós vamos ver do capítulo 12 até o capítulo 21 é tudo em uma semana. E aqui Jesus já está dizendo para ele, está chegando a minha hora está próxima, e agora não é? E ele deixa bem claro isso aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos são esses aqui? Isso, todos nós. Exatamente. Isso mesmo. Porque a palavra de Deus vai falar de 3 tipos de mortos, né? Quais são os 3 tipos de mortes que a palavra de Deus fala? Nós temos que identificar. Física, uma. Espiritual é outra. E a terceira? Eterna. Exatamente, a terceira, eterna. Então quando ele fala de mortos aqui, são aqueles que são mortos os seus delitos e pecados, que estão em trevas. Por isso que ele vai falar que Jesus é a luz, que Jesus é a vida, não é? Tem muita pessoa que ainda não conheceu a Cristo, está em trevas, está morta espiritualmente. E ele vai, porque o verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Coisa maravilhosa, não é? Lembra que nós falamos aqui, nós chamamos de aceidade, não é? Todas as coisas têm vida porque vieram de Deus, são contingentes, e Deus é o único ser necessário, não veio de ninguém, ele é autoexistente, a sua existência não depende de ninguém, mas tudo depende dele para existir, não é? E essa característica de Deus Pai, ele fala que é a mesma de Deus Filho. Aí a gente pergunta, como não crer que Jesus é Deus? Não é? Um texto desse tão explicativo aqui. Pastor? Sim. Ligado com isso aí, eu conversei com um judeu uma vez, era judeu messiânico, mas daquela linha que não acredita que Jesus é Deus. Sim. Porque tem alguns judeus messiânicos que acreditam e alguns que não acreditam. Exato. Eles servem Jesus como Messias, mas não como Deus. João é tão claro que Jesus é Deus que esse grupo preferia tirar João da Bíblia porque não dá para discutir com João que ele é Deus. Não dá, não. Então, eles pelo menos eram mais honestos que os testemunhos de Jeová, porque os testemunhos de Jeová deixam o João e não acreditam. Ele prefere tirar João da Bíblia porque não dá para discutir. Não dá para discutir, de forma nenhuma. Não é? Então ele vem e continua. Verso 27. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Uma variação, não é? Verso 25, Filho de Deus. Verso 27, Filho do homem. Uma variação que fala da mesma característica de Cristo, de ser o Filho
de Deus, não é? E aí depois a gente entra num outro estudo, que é a união hipostática, que é outra coisa, onde nós vamos falar que Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem, não é? Então essa variação, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho unigênito, quer nos dizer a mesma coisa. Jesus Cristo é Deus. E ele vem e diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Agora ele fala dos que estão no sepulcro, é um outro tipo de morte, os mortos físicos, né? Os mortos físicos. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele está falando do que Jesus faz no seu julgamento, não é? E agora, a partir daqui, nós vamos entrar agora, Lina, presta atenção que agora vai responder a pergunta que você fez. Repete a pergunta. Eu sei que no Novo Testamento o Paulo fala que Jesus é Deus, fica inquestionável isso. Só que os judeus que ainda não tinham contato com o Novo Testamento, eles veio um cara falando para fazer coisa no sábado, sendo que eles foram ensinados como pode treinar no sábado. Isso. E veio um cara falando da Trindade, sendo que não tinha nada escrito sobre a Trindade. Não tem como acreditar nisso. Vamos lá. Agora nós vamos começar a entrar na questão do testemunho. Quem testemunha que Cristo é o Filho de Deus? Quem testemunha e quem comprova que Jesus é o Messias? Não é? Quem é que comprova? Jesus está dizendo aqui, e Jesus mesmo vai dizer: se eu disser de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Alguém testemunha. Então o que Jesus vai fazer aqui? Vai mostrar para os judeus quem é que testemunha acerca dele. E eles tinham aqui muitas testemunhas. E não eram poucas, viu? Eram muitas testemunhas. E agora vamos lá. Ele começa dizendo assim. Ele vai falar, terminando falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Ele diz: eu não posso fazer de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço alguns julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? A missão do Filho é fazer a vontade do Pai. Agora no verso 31 ele vai dizer assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então quem olhasse só para Jesus e de fato visse aquele homem fazendo milagres, é o que muitas pessoas falaram: mas esse não é Jesus, filho de José? Nós não conhecemos Maria, a sua mãe? Nós não conhecemos os seus irmãos? De fato era muito difícil se eles olhassem somente para a figura humana de Cristo. Então Jesus fala: eu não testifico de mim mesmo, se eu falar o meu testemunho não é verdadeiro. Agora verso 33, olha só: vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Quem foi o primeiro que testemunhou acerca de Cristo? João Batista. E nós vimos o testemunho de João Batista na semana passada. Ele estava lá batizando, o batismo do arrependimento, e ele estava dizendo: olha, quem me mandou batizar, esse me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito. Então o primeiro testemunho de que Jesus é Deus vem da parte de João Batista. E eles criam em João Batista. Tanto é que João Batista tinha muitos discípulos. E lá em Atos, no capítulo 15, 16 de Atos, Paulo vai encontrar ali com alguns discípulos de João Batista. Ainda lá, então, muitas pessoas criam no testemunho de João Batista. Então o Senhor Jesus tem como primeira testemunha de que Ele é Deus, João Batista. João Batista disse para todo mundo: Deus me mandou batizar, e ele disse que aquele sobre quem o Espírito repousar como pomba, esse é o que batiza. Esse é o Cristo, esse é o Messias. Então ele tem a primeira testemunha, João Batista. E ele diz aqui, verso 34:
Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Então ele está dizendo, João Batista testemunhou, só que ainda tem um testemunho ainda maior, ainda mais forte, ainda mais poderoso do que o testemunho de João Batista. E ele vai dizer, ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então as pessoas olhavam para João Batista, via João Batista lá no deserto batizando, todo mundo ia atrás de João Batista, viram ali uma luz em João Batista, viram ali sinais do que havia sido escrito no Velho Testamento, o voz do que clama no deserto, e eles foram atrás de João Batista. Só que quando chega João Batista fala, eu não sou o Cristo, mas esse é o Cristo, esse é o Cordeiro de Deus. Eles creram em João Batista, mas quando João Batista disse, eu não sou o Cristo é ele, aí eles não creram, porque eles queriam que o Cristo fosse João Batista. E ele fala bem claro aqui, ele era a candeia, ele ardia e iluminava, mas vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Eu tenho maior testemunho, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Que obras eram essas? Quais eram essas obras que testificavam que Jesus é enviado de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus? Os milagres realizados por Cristo. Esse Jesus vai falar, qual é o outro homem que faz o que eu faço? Ninguém. Jesus chegava lá, Jesus é um ser, não é? Um homem, mas que não tem parâmetro. Você vai olhar para qualquer homem, na humanidade, na história, no presente, não tem. Jesus vai dizer, as obras que eu faço, essas testificam, porque as obras que eu faço só são feitas por quem? Por Deus, por mais ninguém. Então Jesus aqui deixa isso aqui bem claro para eles, né? Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Então tem o testemunho de João, tem o testemunho das obras que Jesus realizou, verso 37, e o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste o seu parecer. Qual é o maior testemunho? Do próprio Deus, do próprio Pai. E esse testemunho de Deus é o que testemunha? Onde está registrado esse testemunho de Deus acerca de Cristo? Exatamente, no Velho Testamento, nas Escrituras. E ele vai usar aqui, ele vai usar o termo Moisés, né? Ele vai usar o nome Moisés para se referir a tudo que antigamente havia sido escrito. E ele vai dizer aqui, e a sua palavra, verso 38, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Olha só, agora aqui a gente tem que entender esse texto, verso 39, que também muitas vezes foi entendido de forma errada por muitos. Ele diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não querem vir a mim para terdes vida eterna. Algumas pessoas, eles entendiam que o fato de examinar as Escrituras garantia-lhes a salvação, garantia-lhes a vida eterna. E Jesus está dizendo aqui que as Escrituras apontam para aquele que dá a vida eterna, apontam para aquele que tira a condenação, e este é Jesus. E ele vai falar, vocês examinam as Escrituras, mas vocês não conseguem enxergar que as Escrituras de mim testificam. Então tudo que foi escrito no Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, principalmente os profetas, os salmos, tudo ali indicava quem é Jesus. Eles estavam aguardando o Messias. Quando nós estudamos o capítulo 1, quando André vai falar com Pedro, você viu a alegria? Nós encontramos o Messias.
nós encontramos o prometido. Quando Filipe foi falar com Natanael, ele falou com muita alegria: nós encontramos o Messias. Natanael ainda fala: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então eles estavam aguardando. As escrituras eram amplamente conhecidas por eles. Só que eles olhavam para as escrituras, conheciam as escrituras, examinavam as escrituras. O padrão para eles era as escrituras, a palavra de Deus, para eles entenderem. Eles tinham que olhar para as escrituras e falar: o Messias virá. E agora iriam aparecer muitos falsos mestres, cristos e messias. Muitos apareceram. Qual é o padrão para nós sabermos quem é o verdadeiro e quem é o falso? É a escritura. Qual é o padrão para hoje? É o mesmo, o padrão não mudou. Hoje nós temos uma revelação maior, é claro. Temos o Novo Testamento completo, temos a revelação completa. Mas a nossa base continua sendo as escrituras. É por isso que nós falamos que a nossa regra de fé e prática continua sendo a palavra de Deus. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, não é? Aquilo que a palavra de Deus revela. Então nós temos aqui o testemunho de João, temos o testemunho das obras, e acima de tudo isso, temos o testemunho do próprio Deus, não é? E ele fala, voltando ao verso 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim, para terdes vida. Mais uma vez aqui falando sobre a sua divindade. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Mais uma vez também falando que Jesus conhece o coração do homem. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. A tendência do ser humano. Eles estavam ali aceitando a João Batista, mas quando João Batista aponta para Jesus, não é esse não. Mas se fosse outro, eles aceitariam. Verso 44: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creris em mim, porque de mim escreveu ele. Então eles conheciam as escrituras. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis as minhas palavras? Então o que eles tinham lá de principal? A palavra. A palavra era o principal. Depois ele teria as obras de Cristo, em segundo lugar. Se fôssemos escalonar a importância, primeiro a palavra, depois a obra de Cristo, depois João como testemunho. E agora falando do outro João, que não é o João Batista, agora o João, o evangelista, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João chegou a essa conclusão. Se João chegou a essa conclusão, se João Batista chegou a essa conclusão, qualquer um deles poderia também chegar a essa conclusão. Porque quem convence, depois nós vamos ver, né? A ação do Espírito Santo no coração do homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas também, João não vai tratar sobre isso. Isso nós vamos ver no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus vai dizer que Deus endureceu o coração dos homens para que o propósito de Deus fosse cumprido. E qual era o propósito de Deus? Que o Cristo, o Messias, fosse rejeitado pelos homens, fosse morto e sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Então ali eles teriam realmente dificuldade em crer, mesmo estando tudo ali à mostra, né? E essa foi uma profecia lá também de Isaías, né?
que o coração do povo de Deus seria assim: eles iriam ouvir, não iam entender, iriam ver e não iriam enxergar. E muitas vezes na história nós vimos Deus endurecendo o coração dos homens para o cumprimento do seu propósito. É aquilo que nós estudamos sobre a providência de Deus, né? Então era a providência de Deus que houvesse um endurecimento do coração do povo judeu para que o Messias morresse. E de fato ele morreu. Aí depois da morte, da sua ressurreição, que foi o maior sinal, aí houve então a explosão de crença, não é? Foi o que nós citamos, inclusive, na primeira mensagem de Pedro: 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Tem um livro do Novo Testamento escrito só para convencer os hebreus, pelas escrituras hebraicas do Velho Testamento, que o Cristo era realmente o Filho de Deus. Isso. Aí eu li. Tem o livro hebreu. Qual é o nome do livro? Hebreus. Livro de Hebreus. Então está lá só para convencer. E também tem outro livro, que não era só para hebreus, mas Gálatas também. Está lá um livro próprio para hebreus. Quando os apóstolos começaram a evangelizar, né, a proclamar o evangelho, eles proclamaram o evangelho para quem? Para judeus. Paulo, que foi separado para levar a mensagem para os gentios. E mesmo Paulo, que foi separado para levar a mensagem aos gentios, qual era a estratégia de Paulo? Ele ia na cidade ou ia na sinagoga. Quando não havia sinagoga, havia um lugar de oração. Ele ia nesse lugar de oração, primeiro pregava para os judeus, e ali estabelecia uma base, e a partir daquela base evangelizava toda a cidade, né? Então, nesse momento em que Cristo está com o seu ministério terreno, houve de fato um endurecimento para que o propósito de Deus fosse cumprido. O propósito de Deus sendo estabelecido e cumprido, Jesus morreu, ressuscitou, é assunto dos céus. Agora o evangelho é pregado e muitos se convertem, muitos judeus se converteram depois desse momento. Amém? Amém. Mais alguma questão? Uma palavra, contribuição dos irmãos? Então vamos relembrar o que nós falamos hoje. Primeiro, como é que nós tratamos os milagres da palavra de Deus? Sinais literais e introdutórios para algo que vem depois, com uma explicação depois, não é? Então nós temos esses sinais aí. Então, primeiro, como nós temos que interpretar os milagres. Segundo, o que nós vimos hoje, Jesus se autodeclarando Filho de Deus e todas as implicações de quem Jesus Cristo é. E terceiro lugar, os testemunhos acerca de Cristo. Primeiro de João, depois os milagres, depois o próprio Deus, através das suas escrituras, né? Deus abençoe, espero que tenha ficado claro para cada um de nós, mais uma vez, quem Jesus Cristo de fato é. Qualquer coisa, estamos à disposição dos irmãos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, louvando e agradecendo ao nosso Deus por Jesus, nosso Deus glorioso, nosso Deus amoroso. Pedir ao irmão Érico que olhe ao Senhor. Meu Deus, te agradeço pela aula que nós tivemos, exposição clara das Escrituras, e agradecemos principalmente porque as Escrituras chegaram até nós com tanta clareza e temos acesso tão facilmente a elas. Qualquer pessoa que quiser conhecer o Senhor tem à disposição, principalmente no nosso país, tanta liberdade, tanta abundância de informação e acesso à verdade. Sabemos que não é assim em qualquer lugar, mas louvamos ao Senhor porque temos isso aqui. Ó Deus, que nós possamos aproveitar isso muito bem para revelar aos outros também o Evangelho de Cristo. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, que o Senhor trabalhe nos corações para a conversão. Abençoa esse dia, Deus, abençoa o culto à noite também, que o Senhor possa guardar cada um dos que estão aqui presentes, que Deus possamos assim adorar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.